Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula. O tema de hoje vai ser lógica com cristais fotônicos. Então deixa eu colocar aqui meu laser pointer. Então é uma outra alternativa da gente fazer lógica, né, de fazer sistemas computacionais, sem usar os transistores convencionais de silício. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver algumas definições aqui. O que é fotônica? Fotônica é a ciência da geração, emissão, transmissão, modulação, processamento, amplificação e detecção de luz. Tá? O processamento de sinais é feito em dispositivos inteiramente ópticos, porque agora eu não estou preocupado em trabalhar com o elétron, mas sim com o fóton, que é a partícula de luz, como a gente já viu há um tempo atrás, né? Bom, lembrando da aula também, quando a gente viu de cristais, que um cristal perfeito é aquele que tem um arranjo regular e periódico de átomos ou íons, formado pela translação repetitiva de uma célula unitária. A gente vai ver que aqui no cristal fotônico é um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá. O cristal fotônico, na verdade, é um dispositivo semicondutor óptico, né, que tem uma periodicidade de materiais com constantes dielétricas diferentes. Então essa periodicidade pode se dar em uma dimensão, então o material em verde claro tem uma constante dielétrica, o verde escuro tem outra constante dielétrica e assim por diante. Tá? Isso pode ser em duas dimensões, por exemplo, eu posso ter bastões de um material semicondutor periodicamente distribuídos no ar. O ar acaba sendo um outro material com constante dielétrica diferente. E eu posso também ter em três dimensões distintas. Tá? Só que três dimensões aí já fica bem mais complicado de trabalhar. O que a gente vai ver na aula de hoje aqui, basicamente, né, a maior parte aqui das coisas que a gente faz, principalmente para a lógica, é com cristais fotônicos 2D, tá? Que podem ser esses bastões de semicondutores, ou, no outro caso, eu posso ter um wafer, né, um substrato, né, digamos um plano de um material semicondutor com buracos de ar no meio, que é até mais fácil de ser produzido. Tá bom? Uma coisa muito interessante dos cristais fotônicos é que eles aparecem na natureza, né? Então, por exemplo, a asa da borboleta tem aquela coloração, por exemplo, essa borboleta tem a coloração azul porque ela tem cristais que, ao receber a luz solar, reflete o azul, conforme a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente. Tá? A mesma coisa ocorre, por exemplo, nas penas do pavão. Né? Aquelas várias cores distintas na pena do pavão é dada também por cristais fotônicos. Né? Alguns besouros coloridos, né? Esse besouro verde aqui, a gente também observa cristais fotônicos na sua estrutura. Inclusive tem um estudo recente, né? Vou ver se eu coloco esses vídeos, os vídeos complementares para vocês lá no site da aula. Alguns camaleões trocam de cor usando cristais fotônicos. O que eles fazem é que eles com a questão da musculatura, eles afastam ou aproximam, né, essas estruturas, formando cristais diferentes que dão colorações diferentes. Isso junto com outras pigmentações, né? Fazendo um trabalho conjunto aqui. Mas a gente não está interessado aqui nessa disciplina de lidar com coisas da natureza, né? A gente quer algo para fazer computação, para fazer lógica. Bom, então como eu disse, um cristal fotônico, ele tem lá um material com uma periodicidade de materiais com constantes dielétricas distintas. Então pode ser, por exemplo, silício, arseneto de galho e assim por diante. Tá? Então pode ser bastões, né? Ou podem ser buracos. A gente pode pensar também que isso aqui é um material, por exemplo, um quadrado de silício com buracos de ar. Tá? Isso depende de como você vai produzir. Esse ar aqui, ó, é o que a gente chama de parâmetro de rede, que é a distância entre dois buracos ou dois bastões. Tá bom? Bom, dada essa periodicidade,
Tal como a gente viu lá nos materiais, nos cristais convencionais, né, nos cristais atômicos, que acabam nos dando os semicondutores, os isolantes e os metais, tal como lá nos semicondutores e nos isolantes, essa distribuição periódica de materiais com constantes dielétricas diferentes acabam gerando um gap de frequência. Tá? Então, tenho lá as minhas variações de frequência permitidas, né? E eu tenho um gap de frequência aqui não permitido. E o que isso causa? Isso causa o seguinte efeito. Se eu tenho lá as minhas distribuições, né, nos meus vetores de onda, e eu tenho essa parte amarela aqui como uma frequência proibida, se eu pego a luz, a frequência de luz exatamente que corresponde na faixa dentro do gap e jogo no cristal fotônico, esse fóton, ou esse conjunto de fótons, vão ser refletidos. Tá? Então, se eu jogo por exemplo, essa cor amarela aqui no cristal fotônico que tem esse gap, né? Eu estou falando amarelo porque a gente simplesmente representou o gap aqui com a cor amarela. A luz vai bater e vai voltar, que é o que acontece muitas vezes na natureza, né? Na pena, lá no besouro, na borboleta. O que a gente tem é que chega a luz do Sol com seus vários espectros, vários dos espectros serão filtrados e alguns vão ser refletidos, porque não são permitidos naquele cristal fotônico por causa do gap. Então eles retornam e a gente acaba enxergando aquela cor. Ok? Então aqui duas representações diferentes, né? Aqui uma representação simbólica, né, do fóton chegando e depois dos fótons chegando e sendo refletidos, e aqui uma simulação, tá, da onda sendo colocada aqui no início do cristal e ela não entra no cristal, ou entra muito pouco no cristal e a maioria volta refletida, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer para trabalhar com cristais fotônicos, e aí a coisa começa a ficar mais interessante, é criar alguns defeitos. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu posso ter dois tipos de defeitos diferentes, que um nós chamamos de defeitos de ponto, ou defeito pontual, e o outro a gente chama de defeito de linha, ou defeito de caminho. Tá? Esse defeito de ponto, em inglês nós chamamos de guia de onda, de cavidade. Tá? Eu tenho ali o cristal, vamos supor que isso aqui é um material semicondutor com buracos. Os pretinhos aqui representam buracos. E aí eu tiro um dos buracos que deveria existir aqui no meio. Tá? Se eu conseguir emitir a luz aqui, colocar a luz aqui dentro, né, jogar o fóton aqui, o fóton vai ficar preso aqui dentro, tal como mostra aqui a simulação. Tá? Essa aqui é uma estrutura chamada como cavidade H0. Tá? É óbvio que o fóton não fica preso aqui pelo tempo inteiro, ele acaba fugindo um pouquinho, há uma certa fuga, né? Mas ele fica preso aqui por um bom tempo. Né? E quanto mais preso ele ficar aqui, mais tempo ele ficar, é o que a gente chama do fator de qualidade do cristal. Tá? Uma cavidade muito utilizada também nos dias de hoje é a chamada cavidade L3, onde eu tiro 3 buracos na sequência, não? Ou deixo de fazer 3 buracos na sequência. E aí a luz fica presa ali dentro. Tá? Então essa é a cavidade L3. Mas eu tenho também a possibilidade de fazer os efeitos de linha, que a gente chama de guias de onda, né? Em inglês, waveguides. Tá? Nesse caso, eu tiro uma linha inteira de pontos. E o que é interessante aqui é que se eu jogo a luz aqui, a luz propaga por esse caminho. Então eu acabo criando, por isso chama guia de onda, porque eu acabo guiando a onda por onde eu quero que ela trafegue. Ok? Bom, e o legal é que eu não preciso fazer só linhas retas. Eu posso fazer curvas. Obviamente que eu tenho que respeitar os graus de acordo com a estrutura cristalográfica aqui do meu cristal fotônico, né? Da maneira como eles estão estruturados. Então aqui eu posso fazer algumas curvas e a luz, né, vai seguir essa guia de onda curva por um longo período. Tá? Bom, então, esse aqui talvez seja um artigo inicial, né, dos primeiros dos cristais fotônicos, um artigo na Nature lá de
1997, do grupo do Hanopoulos, né? Que é um artigo muito interessante. Está aqui um trecho do artigo, eu vou deixar para vocês lerem depois com calma. E os cristais fotônicos começaram a aparecer, a ter algumas aplicações. Vocês podem ver que é uma coisa até relativamente recente, né? 1997, tem pouco mais de 20 anos. Bom, a gente começa a ter algumas aplicações para os cristais fotônicos, né? Uma aplicação clara é trabalhar com laser. Também já começaram algumas aplicações para melhorar o desempenho de fibra óticas, para fazer computação quântica e para construir dispositivos gerais fotônicos. O que a gente está interessado hoje, a gente pode dizer que está dentro aqui dos dispositivos fotônicos, mas no caso, para fazer lógica, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de alguns outros casos, né? Fibra ótica, por exemplo. Bom, você tem a fibra ótica aqui e o que acontece na fibra ótica é que a luz vai batendo ali e ela pode escapulir, né? Então, alguns experimentos fizeram, por exemplo, um cristal fotônico 1D, de uma dimensão, né, que a gente vê aqui, ó, eu tenho materiais com constantes elétricas diferentes, ao redor, né, na circunferência da fibra, aqui está uma imagem de microscopia, tá, que melhorou o fator de qualidade, a qualidade da fibra ótica. Um outro que foi feito também na fibra ótica é fazer um cristal fotônico 2D, né, você gerando furos aqui ao longo da estrutura. É óbvio que é mais difícil de ser produzido, né? Mas aumenta significativamente a qualidade da fibra ótica. Tá? Um outro exemplo aqui de computação quântica, onde você tem duas cavidades distintas e há uma interação forte entre os dois qubits, né, que são os bits quânticos desse sistema, né? E você faz um acoplamento entre esses qubits para os estados on e off, tá bom? E o que a gente quer trabalhar, como a gente disse, são dispositivos fotônicos. Antes da gente mostrar nossos dispositivos fotônicos lógicos, vou mostrar alguns outros dispositivos presentes aqui na literatura, tá? Então, esse aqui é um artigo muito legal de um grupo japonês que saiu na Nature Photonics em 2014, que eles mostram uma memória totalmente ótica com cristais fotônicos. Eu separei aqui uma imagem para vocês. O que a gente tem que ver aqui, o que a gente observa é que tem várias microcavidadezinhas aqui. Cada cor desse conjunto de cor tem uma microcavidade diferente. E cada microcavidade dessa é otimizada de tal forma a trabalhar numa frequência diferente, por isso que eles colocaram aqui cores diferentes. Aqui está uma imagem de microscopia, tá, desse cristal. Então a gente vê aqui uma microcavidade aqui, outra microcavidade aqui, que eles chamaram de nanocavidades, né? E tem um guia de onda que passa aqui em cima, percorrendo passando perto de todas essas cavidades, ok? Que está mostrado aqui também. Há uma interação, dependendo da frequência da luz que você emite aqui no guia de onda, há interação com uma dessas microcavidades, tanto para a escrita quanto para a leitura do dado armazenado nessa cavidade. Tá? Por isso que eles chamaram aí de uma memória completamente ótica com cristais fotônicos. Perfeito? Bom, o outro trabalho também na Nature Photonics é de um pessoal que fez um demultiplexador, né, muito interessante, mas é um demultiplexador de frequência. Antes da gente entrar aqui na imagem do resultado, vamos ver aqui, ó, eles criaram uma estrutura que eles otimizaram, usaram uma metaheurística para otimizar essa estrutura. E o que você tem aqui é uma entrada e duas saídas. E essa entrada, ela vai para uma das duas saídas dependendo da frequência da luz que chega aqui. Então, na verdade, se chegar a uma frequência de 1.300 nanômetros, ela sai aqui por cima. Se chegar a uma frequência de 1.550 nanômetros, ela sai aqui por baixo. Tá? Então, esses defeitos criados aqui, você vê que não é um defeito tão periódico, tão bonitinho, né? Acaba fazendo que saia um ou outro, que é o que está mais ou menos mostrado aqui nesse gráfico, e é o que a gente tem nessa imagem aqui. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de como é que funciona essa estrutura. Então, a gente vê aqui, ó, se entra 1.300, a luz pega o caminho aqui de cima e sai na saída superior. Agora, se entrar 1.550, a luz pega o caminho de baixo, por mais que seja ruidoso, né, e sai aqui na saída inferior. Ok? Uma estrutura muito legal.
Bom, o que a gente quer trabalhar, como eu disse anteriormente, é fazer lógica fotônica, tá bom? Então eu vou parar o vídeo aqui agora e dou continuidade na lógica fotônica agora no nosso próximo vídeo. Ok?